Todos, paz seja convosco. Irmãos, vamos lá para mais uma aula aí de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Bom, nós falamos até aqui, né? Nós vimos toda a base, Daniel e tudo mais, e nós falamos a respeito, na aula passada, da carta à igreja de Éfeso. Amém? Carta à igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar a respeito da carta à igreja de Esmirna. Nossa, Isaac, e vão ser assim 7 cartas, vão ser 7 cartas, e cada uma delas representa um período da igreja, amém? Bom, nós vimos que na igreja de Éfeso representa o período da igreja referente à igreja primitiva, aos primeiros anos da igreja. E a carta à igreja de Esmirna, ela representa o período da igreja perseguida. Onde está isso? Está em Apocalipse 2, capítulo 2, do versículo do 8 ao 11. Vamos ver lá? Olha só. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve isso. Isso diz o primeiro e o último, que for morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Irmãos, aqui a gente precisa fazer uma pequena pausa importante. Veja. A igreja, ela começou basicamente como o seguinte. Não posso dizer que é uma derivação, ok? Mas ela começou tendo um maior número de judeus do que cristãos, ok? Judeus convertidos ao cristianismo do que cristãos pagãos que saíram do culto pagão aos deuses pagãos e se converteram ao cristianismo. O maior número era sempre de judeus. O que ocorre aí é uma situação interessante, porque assim, os judeus, esses judeus que se converteram ao cristianismo, muitos deles, além do judaísmo, praticavam outros tipos de vertentes religiosas de que a base era judaica, ok? A base era toda baseada no Antigo Testamento, mas a condução era pagã, tá? A forma como eles se comportavam era pagã. Por exemplo, nós tínhamos muitas e muitas seitas. Nós tínhamos algumas seitas específicas em Jerusalém. Seitas que elas não aceitavam, por exemplo, o casamento. Seitas que não aceitavam o Cristo como sendo o Senhor Jesus, sendo o Filho, tendo o Pai e tendo o Espírito como uma figura única, ok? São a mesma manifestação, as diferentes manifestações de uma mesma pessoa. Eles não aceitavam isso. Eles acreditavam que Jesus era um Deus, que o Espírito Santo era outro Deus, que Deus era outro Deus, era uma outra divindade, enfim. Eles tinham essas crenças, ok? E o que ocorre aí? Essas crenças, elas acabavam contaminando o evangelho. Por isso que nessa época que a igreja de Esmirna, essa carta foi escrita para a igreja de Esmirna, que é referente à época dos cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano, o que acontece? Os cristãos primitivos colocavam esses judeus à prova. Ou seja, você é denominado cristão? Sim. Eu sou denominado cristão. Mas como está a sua prática de vida? Se a sua prática de vida for pagã, então você não é cristão. Ok? Eles eram considerados da sinagoga de Satanás. Ok? Era a cara de cristão. Levava o nome de cristão, mas na prática não eram cristãos. Ok? Vamos seguir aí. Apocalipse 2, do 10 ao 11. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Por quê, irmãos? Porque assim, ó, a igreja de Esmirna, ela representa o período da igreja até o ano 313, que foi quando houve o Edito de Constantino banindo todo tipo de perseguição aos cristãos. Até esse período, os cristãos eles eram muito perseguidos pelos romanos. Então, essa igreja ela representa o período da igreja perseguida, tá? Que é justamente o período que os cristãos eles eram colocados nas arenas para servir de espetáculo de morte para o povo. Aqui nós temos isso é claro que são figuras, né? São pinturas, mas aí nós temos algumas ao fundo dessa pintura, né? A gente pode ver algumas estacas sendo queimadas, que é o que? Na verdade não são estacas, são cruzes. Os cristãos eles eram crucificados primeiro, depois eles eram passado um tipo de produto combustível, tipo óleo de algum tipo, azeite, betume, alguma coisa que pegasse fogo, ok? Ou gordura animal, não importa. E depois do cristão ser crucificado, além dele aguentar passar pela crucificação, ele era queimado vivo. Quando ele ainda estava vivo, era queimado vivo. Que não, quando não, enfim. E essa é só uma das formas como o Império Romano perseguia a igreja. Mas por que que havia essa perseguição tanto aos cristãos e não assim tão forte com os cristãos e não com outros povos? Vamos ver. Olha só. Primeiro de tudo, o cristianismo, ok? Os romanos, eles tinham, tipo assim, eles não tinham apreço por ninguém, só por eles, ok? Mas eles tinham uma certa tolerância com os judeus, tá? Eles tinham tolerância com os judeus. Tolerância, tá? Não vai achando que tolerância significa apreço. Não. Eles tinham tolerância pelos judeus. E eles tinham uma dificuldade de entender, por exemplo, por que que os cristãos adoravam somente a um Deus, sendo que eles tinham um Deus para cada coisa, um Deus para cada situação. Eu peguei algumas fotos aí na internet. A gente tem, por exemplo, a deusa Minerva, que é a deusa da justiça, que até hoje a gente tem aí a figura, né, da justiça, a dama cega com as duas balanças, a espada na mão, Minerva. Marte, deus da guerra. Júpiter, o deus dos deuses, ok? Tanto é que esse nome Júpiter que ele tem é de Iu Pater, ou seja, o deus pai de todos. Nós temos o deus do vinho, que é Baco. Tanto é que da palavra bacanal derivou uma outra palavra chamada carnaval, ok? Que eram festas religiosas que rolava muito vinho e muita orgia, ok? E assim, eles não entendiam por que os cristãos adoravam um só Deus, sendo que eles tinham tantos deuses, e havia um choque entre a ideologia de adoração dos romanos em face dos judeus, aliás, os cristãos. Amém? Outro detalhe importante também, que assim como os judeus tinham muitos deuses, eles tinham uma divindade que era o imperador romano. Essa estátua aí que vocês estão vendo na foto é uma estátua de Constantino, tá? Mas essa foto aí, essa estátua, ela tem uns 2.000 anos mais ou menos de vida, tá? Assim, ela tem uns 2.000 anos ela foi erigida aí há mais 2.000 não, mas pelo menos uns 1.700 anos ela tem, tá? Então o que eles faziam? Eles tinham uma ideia
que o imperador também deveria ser venerado como uma divindade. Ele era a representação. Lembra lá na primeira aula, que eu falei a respeito do Deus Sol, ok? Aliás, o chifre pequeno. Nós falamos a respeito do Deus Sol, divindade solar. E os romanos acreditavam que o imperador era a representação viva do Deus Sol, ok? E eles queimavam incenso. Na frente dessa estátua aí de Constantino, por exemplo, eles queimavam incensos de adoração ao imperador, tá? Isso não foi uma regalia de Constantino, não. Foi algo que todos os imperadores praticamente de um grande período, e principalmente do período da Era da Igreja, esses imperadores solicitavam adoração ao povo como se eles fossem uma divindade. Para quem assistiu aí Gladiador, tem aquele imperador romano lá, o Cômodo. Ele, assim, existiu, ele não era igual aquele cara lá, tá? Aquilo lá é coisa de Hollywood, mas existiu sim um imperador chamado Cômodo, ok? Filho de Marcos Aurelius, e ele se vestia de Hércules. Ele achava que ele era o deus, ele achava que ele era Hércules, filho de Zeus, e merecia ser adorado. Então, para vocês terem uma ideia, como que os imperadores também tinham isso. E os cristãos não adoravam o imperador, só adoravam o único e verdadeiro Deus. Então, por falta de adorar os deuses e por falta de adorar o imperador, eles começaram a ser perseguidos. Mas a perseguição principal era por uma outra questão. Vamos ver? Não só aquelas, mas essa aqui, por causa da forma da sociedade romana da época. Por quê? Vamos lá. Nós tínhamos a aristocracia, que eram os patrícios. Aí os clientes, eles buscavam a proteção das famílias patrícias. Ó, olha aqui, dinheiro, em troca de grana, em troca de dinheiro. Eles pagavam a grana para os patrícios, ok? E eles tipo, trocavam serviços, ok? Tinham direitos políticos e tudo mais, mas eles eram pobres, tá? Eles tinham uma relação de troca com os patrícios, os clientes. Os plebeus, normalmente, eles eram os plebeus, era a classe mais pobre que existia em Roma. E os escravos, ok? Que não tinha direito político praticamente nenhum. Agora, olha só. Lá na igreja primitiva, a Bíblia fala o seguinte, que todos eram iguais. Então, e até mesmo pelo Evangelho. Não existe Paulo fala que não existe diferença de grego, judeu, livre, escravo, não importa, somos todos iguais. E lá na igreja primitiva todo mundo era igual. O escravo e o aristocrata, praticamente eles conviviam no mesmo ambiente que um patrício, um cliente, enfim, eles tinham lá uma comunidade, todo mundo era igual, era praticamente igual. Então, o que acontece aí nessa janela toda? Isso aí deixava a sociedade romana enfurecida com os cristãos. Por que que eles são tão iguais? Eles vão contra toda a nossa cultura, tudo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente conhece. Eles vão contra tudo que a gente imagina, ok? Assim, que a gente imagina que seja assim o mundo perfeito, ok? Eles vão contra isso, a gente precisa acabar com eles. E foi por conta desses vários fatores que os cristãos começaram a ser perseguidos, ok? Durante a era da perseguição. Para a gente ter uma noção, aqui eu separei alguns exemplos. Como eu falei lá no começo, havia a crucificação, ok? Logo após a crucificação, o indivíduo era queimado vivo, ou tinha pelo menos os pés queimados. Outros eram atirados às feras, ok? No espetáculo público. Isso aí, tudo, pessoal, era feito em praça pública. Nas arenas, como o Coliseu, por exemplo, era muito comum isso. Era espetáculo público.
Outros cristãos, eles eram esfolados vivos, ok? Eles eram presos aos troncos e eram tirados, era literalmente depelado. Eles arrancavam toda a pele da pessoa, da cabeça até a planta dos pés. Se caso o indivíduo morresse no processo, bem para o indivíduo. Caso não, ele ainda poderia ser entregue às feras para ser comido vivo, ou ele seria apedrejado até a morte, ou seria decapitado ou degolado. Então é assim, era algo inconcebível. A gente não tem nem como imaginar a dimensão do sofrimento dos cristãos da igreja primitiva, principalmente da igreja de Esmirna, do período da igreja de Esmirna. Outros, eles eram amarrados a cavalos, que era o despedaçamento que eles falam, que amarrava um cavalo em cada membro e depois dava um comando, os 4 cavalos iam ao mesmo tempo e simplesmente desmembrava a pessoa, arrancava os 2 braços, as 2 pernas. Quando a pessoa ainda conseguia, ok? Assim, posso dizer assim, apesar de ser chocante isso que eu vou falar agora, mas quando a pessoa conseguia a bênção de morrer durante esse processo, tudo bem. Mas e quando o indivíduo tinha os 2 braços arrancados, as 2 pernas arrancadas e o tronco e ainda preso por um dos membros, ainda conseguia sobreviver por alguns minutos com uma dor simplesmente impossível de se falar, ok? De descrever. É algo impossível de descrever. E um comum também, esses de cima que eu falei, esses primeiros, eles eram muito comuns em espetáculos públicos. Espetáculos fechados, por exemplo, quando ia dar, os imperadores iam dar banquetes e tudo mais, eles tinham um boi de bronze e eles colocavam o cristão dentro do boi de bronze e acendiam uma fogueira embaixo e esse cara ia assando vivo dentro do boi, ok? Ele é assando vivo, e inclusive esse boi é uma personificação de uma divindade também por parte dos romanos. Então, veja, olha a dimensão do sofrimento desse povo, ok? Da igreja primitiva para que o evangelho se mantesse vivo e também chegasse até nós. Olha a dimensão disso. Isso aconteceu entre o mais ou menos aproximadamente o ano 100 depois de Cristo até 313 depois de Cristo. Então a gente tem aí uma janela de tempo de pelo menos aí uns 100, 110, perdão, 200 e poucos anos de diferença, tá? Pode ter períodos, houve períodos, foi sempre assim? Não, houve períodos de latência, que a perseguição ela diminuiu, mas ela não cessou, ok? Então, só para a gente ter uma noção, o quanto essas pessoas sofreram para que o evangelho chegasse até nós. E Jesus fala uma coisa lá na exortação, na recompensa, o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, por mais que eles tenham sofrido, por mais que eles tenham padecido nesse mundo, em amor ao Evangelho, eles não iriam sofrer o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Muito pelo contrário, eles iam viver diretamente com Deus. Isso é uma coisa para a gente pensar um pouco nessa aula. Será que nós temos dado o devido valor ao Evangelho e ao que chegou para nós? Será que a gente tem dado esse valor devido? Ou será que a gente tem que meio que olhado para o cristianismo de forma assim, tanto faz quanto tanto fez? Olha a dimensão do sofrimento do povo lá da igreja primitiva, lá até antes de 313, para poder conseguir, ok? Para poder conseguir manter o evangelho. E que esse evangelho pudesse ir vir passando as eras e após eras, e chegando até nós. E aquele que vencer
e se agarrar a esse evangelho, não sofrerá o dano de segunda morte, que é o quê? Não sofrer o dano na segunda morte é nada mais, nada menos do que ficar com Cristo por toda a eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o seu restante de semana possa ser extremamente abençoado. Amém? E nós nos vemos na próxima aula na semana que vem. Que Deus te abençoe a você e a toda a sua família.